Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma semana de estudos. Eu sou a professora Diane Marques, professora de Ciência do Ensino Fundamental 2. Eu espero que vocês estejam bem, que estejam estudando. Então, vamos dar início, então, à nossa semana de estudo. Eu peço que, nesse momento, você pegue seu livro didático. Como você já sabe, nós estamos estudando a unidade 3 com o título Diversidade da Matéria, não é mesmo? E nessa semana nós vamos estar, então, dando continuidade a esses estudos. Eu peço que nesse momento você pegue seu livro didático e abra seu livro didático na página 26 e vamos para mais uma aula de ciências dessa semana. Bom, meus amores, vocês sabem que nós estamos estudando, então, algumas variedades de substâncias, né? E aí, na última aula, nós aprendemos que as substâncias, né, elas se combinam, ou seja, os átomos dos elementos químicos, eles se combinam. E quando eles se combinam, né, por ligações, essa combinação se dá através de ligações, que nós já aprendemos que são de 3 tipos, covalente, iônica e metálica. Então, quando esses átomos eles se unem através dessas ligações, eles produzem uma variedade de substâncias. E aí essas variedades de substâncias trazem a essas substâncias características e propriedades distintas, ou seja, características que vão ser diferentes de uma substância para outra. E aí, a partir dessa diversidade, né, dessa variedade, dessa particularidade de características e propriedades, se criou, então, dois grupos de substâncias, que são as substâncias de compostos orgânicos e compostos inorgânicos. E essa diversidade de substância, né, que traz aí essa criação desses grupos, faz com que haja essa classificação de funções químicas. Então, só para a gente relembrar o que é essas funções químicas, né? É essa diversidade de substâncias que os seus compostos com características semelhantes se agrupam, né, em determinados grupos. Então, as funções químicas são dos tipos inorgânicas e orgânicas. E aí, dessas funções químicas inorgânicas, nas aulas da semana passada, nós começamos então a estudar, né, esse grupo de compostos de substâncias inorgânicas. E aí nós temos que lembrar o que é essa substância inorgânica. A substância inorgânica, ela sempre vai ter a origem dela mineral, ou seja, vai vir derivada de um mineral, e ela vai apresentar muitas das vezes em seus compostos de hidrogênio, átomo de oxigênio, de nitrogênio, entre outros. Sendo que os compostos inorgânicos, eles quase não apresentam átomos de carbono. Então, os compostos orgânicos, que são compostos que apresentam átomos de carbono. Então, há essa diferença aí entre compostos inorgânicos e compostos orgânicos. Na aula da semana passada, então, nós iniciamos o estudo de compostos inorgânicos, né, que são funções químicas. Essas funções químicas do tipo inorgânicas são esses compostos, são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Semana passada nós estudamos os ácidos e as bases. São 2 compostos inorgânicos. Hoje, na nossa aula, nós vamos estar estudando também um composto inorgânico, só que agora do tipo sais, tá bom? Relembrando um pouquinho sobre o que a gente havia falado, né, sobre os ácidos e as bases. Os ácidos e as bases, eles possuem características distintas, né? Então, é muito comum você ver um ácido, ele tendo aquele sabor azedo, né? E as bases, elas tendo aquele sabor que amarram a nossa boca. Só que você aprendeu
que são características que nem sempre nós devemos levar em consideração, porque nem toda base vai apresentar essa amarração na boca e nem todo ácido vai apresentar esse sabor azedo. Então, a gente não deve se basear muito nisso. E aí, mediante disso, a gente estudou que os laboratórios, eles usam indicadores. Esses indicadores vão nos ajudar a caracterizar essas funções inorgânicas, esses ácidos e essas bases. Então, os indicadores são substâncias que, quando colocadas em meio ácido ou meio básico, elas apresentam uma determinada coloração. Eu não sei se você lembra, mas na nossa aula eu citei 3 indicadores bem comuns em laboratórios, que é o indicador fenolftaleína, o alaranjado de metilina e o azul de brometimol. São 3 indicadores, né? A fenolftaleína, ela é um indicador que, quando ela é colocada no meio ácido, ela apresenta uma coloração, ela não apresenta coloração, ou seja, ela é incolor. Quando ela é colocada no meio básico, ela apresenta uma coloração rosa carmim. Outro indicador é o alaranjado de metilina. O alaranjado de metilina, quando ele é colocado em meio ácido, ele apresenta a coloração vermelha. Quando é colocado no meio básico, apresenta a coloração alaranjada. E o azul de brometimol, que quando colocado em meio ácido, ela apresenta a coloração amarelada, e quando colocado em meio básico, apresenta a coloração azul. Outro indicador também que a gente viu foi o papel de tornassol, né? O papel de tornassol, ele é um papel filtro, em que ele tem em sua composição uma substância chamada de tornassol. Essa substância chamada de tornassol, ela fica impregnado nesse papel de filtro, chamada de papel de tornassol. E aí, esse papel de tornassol, quando ele é colocado no meio básico, ele fica azul. E quando ele fica colocado no meio ácido, ele fica alaranjado. Essas foram algumas coisas, alguns pontos que nós vimos também. Outro ponto também que é muito interessante da gente citar novamente é aquele potencial hidrogeniônico, né? Aquela escala de indicadores de pH das substâncias. Então, quando você tem uma substância que o pH dela é 7, você sabe que aquela substância é uma substância neutra, pH neutro. Se estiver a menos de 7, é uma substância que é ácida, e se estiver acima de 7 pH, é uma substância básica, né? Outro ponto que nós vimos também na nossa aula passada, a ionização e a dissociação. A ionização é quando você tem compostos moleculares que eles formam íon, né? E quando você tem a dissociação, você tem um composto iônico em que, em solução aquosa, ou seja, em água, ele tem os íons dele separado, né? O íon positivo separado do íon negativo. Isso é a dissociação. Isso foi outro ponto também que nós vimos na nossa aula passada. E que um ácido, ele é uma substância que, quando ele é dissolvido em água, ele se ioniza, ou seja, ele produz um cátion H+. E a base é uma substância que, quando ela é colocada em meio aquoso, ou seja, quando ela é dissolvida em água, ela se dissocia, ou seja, ela produz um íon negativo, exclusivamente o OH-, que é chamado de hidroxila. Foram alguns pontos que a gente viu, então, na nossa aula passada. E agora nós vamos começar, então, o nosso conteúdo de hoje. Vamos falar agora sobre sais, né? Os sais, eles constituem uma enorme variedade de compostos inorgânicos. No entanto, o sal mais comum, né, o composto inorgânico do tipo sais, que é o mais comum e o mais conhecido por nós, é o NaCl, que é o cloreto de sódio. Com certeza você tem o cloreto de sódio em casa. Eu tenho certeza que você tem o sal de cozinha na sua residência. Então, o sal de cozinha, que a sua fórmula molecular é o NaCl, seu nome químico, cloreto de sódio,
sal de cozinha. Esse elemento, ele é um elemento muito comum, né, no nosso dia a dia, na nossa casa, né? Por quê? Porque ele é um composto inorgânico que ele é muito precioso, principalmente para a nossa alimentação. Na antiguidade, ele era um dos principais conservantes. Então, o povo da antiguidade que queria conservar os alimentos, eles utilizavam o cloreto de sódio, o NaCl, que é o sal de cozinha, né? Então, esse sal é um composto inorgânico que hoje ele é usado principalmente como condimento, ou seja, como elemento para dar sabor aos alimentos. Então, ele, além de ter o seu próprio sabor, ele tem essa questão de acentuar o sabor. É como se ele tivesse, né, uma propriedade mágica. Por quê? Porque ele tem a capacidade de acentuar os sabores, né? Só que o uso dele ele tem que ser um uso controlado, né? Você não pode consumir o sal de forma exagerada. Então, tem muita gente que consome esse sal de forma exagerada. Tudo que vai comer, coloca ali uma quantidade de cloreto de sódio, coloca uma quantidade de sal de cozinha, né? Já tem aquele costume de ter o saleiro ali, aí tudo que vai se alimentar coloca um pouquinho de sal. Então, isso é algo que tem que ser ligado ao pisca-alerta. Por quê? Porque o uso do sal, do cloreto de sódio, tem que ser controlado. Por quê? Porque quando esse sal ele é consumido de forma excessiva, o que vai acontecer? Ele vai trazer problemas de saúde ao ser humano. Por quê? Porque no seu constituinte, aí na sua composição química, ele tem o sódio. E o sódio em excesso no nosso organismo, ele pode nos levar a reter líquido. Ou seja, você vai apresentar uma retenção de líquido, você vai apresentar uma pressão arterial elevada, né? Você pode adquirir doenças cardiovasculares e problemas renais. Então, o sal de cozinha ele tem que ser consumido de forma controlada, ou seja, você tem que ter prudência para você ingerir, né, para você colocar em seu alimento a questão do sal. Só para vocês terem uma ideia, a recomendação diária de sal, segundo o Ministério da Saúde, ela é conhecida como que o ser humano ele só pode ingerir durante o dia dele 5 gramas de sal, ou seja, 5 gramas de sal é como se fosse uma colher de chá rasa de sal. Esse é o limite máximo que a OMS, o Ministério da Saúde, nos aconselha a consumir. Isso, consumo para uma pessoa adulta, tá? Para um ser humano adulto. É no máximo 5 gramas, ou seja, aproximadamente 2 gramas de sódio somente por dia. Isso é a quantidade que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, nos aconselha a consumir somente 5 gramas de sal por dia, que equivale em relação a sódio apenas 2 gramas de sódio. E aí, quimicamente falando, o que vem a ser o sal? O sal, ele é um produto resultante da reação de um ácido com uma base. Então, se a gente fosse dar uma definição de sal, você poderia dizer que sal é o resultado, é o produto da reação entre um ácido e uma base. E aí, quando esse ácido e essa base, eles são dissolvidos em água, eles liberam um cátion diferente de H+, e um ânion diferente do OH-.
Ou seja, o sal ele é constituído, né, de substâncias que não é o H+, e nem o OH-. Então, esse sal que a gente consome, por exemplo, que é o cloreto de sódio, ele é resultado do produto de uma reação de duas substâncias, que é o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio, que é o que a gente observa aqui ó, na imagem. Então, o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, ele é produzido através de uma solução ácida, que é o HCl, ou seja, o ácido clorídrico, e uma solução básica, que é o NaOH, certo? Então, a gente vê aqui que eu tenho, para produzir o sal, eu tenho aqui a solução ácida, que é o HCl, que se mistura com a solução básica, que é o NaOH, ou seja, o hidróxido de sódio. Então, para produzir um sal, eu preciso dessas duas substâncias. Eu preciso misturar um ácido com uma base. Quando eu misturar o ácido com uma base, eu vou ter a produção de um sal e de água, que é o que a gente vê aqui na representação dessa reação química. Então, vai ter aqui ó, uma pessoa colocando o ácido clorídrico, misturando com o hidróxido de sódio, e aí automaticamente a gente tem um processo chamado de neutralização ou salificação, ou seja, a substância ácida e a substância básica, quando elas se unirem, elas vão se neutralizar e vão produzir o sal. É por isso que essa reação entre um ácido e uma base é chamada de reação de neutralização ou de salificação. Então, quando você misturar aqui, ó, o ácido com a base, você vai ter a produção do sal, que é o NaCl, e mais a água. Portanto, como a gente pode definir, então, o sal? O sal é um composto iônico formado por um cátion proveniente de uma base e um ânion proveniente de um ácido, por meio de uma reação de neutralização, que é o que a gente vê aqui, né? Então, você tem aqui uma solução ácida com uma solução básica, que juntas, né? Você tem o ácido, que é um composto iônico, você tem uma base, que também é um composto iônico, né? Esse composto iônico, que é um ático, que é um cátion, né? Ele é proveniente desse ácido, e o ânion, que é proveniente de uma base. Aí, quando essas duas substâncias se misturam, elas criam uma reação chamada de reação de neutralização ou de salificação, em que você vai ter a produção de um sal, que é o NaCl, que é o exemplo que nós temos aí na tela, mais a água, que é H2O. E aí, assim como os ácidos e as bases, os sais, eles apresentam, né, água também. Então, quando você coloca os ácidos e as bases e os sais em presença de água, você vai ter uma formação de uma substância eletrolítica, ou seja, de uma substância que vai conduzir corrente elétrica. Então, todas as vezes que você coloca um sal em contato com a água, você já sabe que você vai ter produção de corrente elétrica. Por quê? Porque quando esse sal se unir à água, ele vai separar íons, o cátion e o ânion, que é o que acontece aqui, ó, nessa representação que nós estamos vendo. Então, eu tenho aqui o cloreto de sódio, que é um sal. Eu vou marcar aí para você ver. Bem aqui. Você tem o NaCl, que é o cloreto de sódio. Aí você mistura esse cloreto de sódio, esse sal com a água. O que vai acontecer? Quando você misturar esse sal com a água, você vai ter uma solução eletrolítica, ou seja, uma solução que conduz corrente elétrica. Por quê? Porque vai haver separação de íons. Aí você vai ter o cátion Na+, e o ânion Cl-. Então, você vai ter uma solução aí que vai produzir corrente elétrica.
Então, além do cloreto de sódio, a gente também tem outros sais que estão presentes no nosso dia a dia. Vamos ver aqui então nessa tabela alguns desses sais. O primeiro dele é o hipoclorito de sódio, que é o NaClO. Então, eles sofrem o quê? Os sais, eles vão sofrer dissociação. Ou seja, toda vez que você tiver se referindo a uma substância em que ela é sal, que é sais, né, no plural, você já sabe que essa substância sempre vai fazer dissociação, ou seja, ela sempre, quando entrar em contato com a água, ela vai separar cátions e ânion, carga positiva de carga negativa. Então, você tem o NaClO, quando misturado, esse sal, né, quando misturado com a água, produz o cátion Na+, e o ânion ClO-. Ele é conhecido popularmente como água sanitária. Ele é mais utilizado para desinfectar, né, matar a bactéria. Uma pequena quantidade dessa água sanitária, que é o hipoclorito de sódio, pode ser adicionado na água para lavar alimentos e também para limpeza de caixa d'água. Outro sal é o carbonato de cálcio, que é esse que você vê aí na tela, CaCO3. Esse carbonato de cálcio, quando ele é misturado à água, ele produz o cátion Ca2+, e o ânion CO3 2-. Esse carbonato de cálcio, ele serve de matéria-prima para a produção de cimento e também é usado na agricultura para reduzir a acidez do solo. Outro sal é o nitrato de sódio, fórmula química dele é NaNO3. Esse nitrato de sódio, quando colocado em contato com a água, ele dissocia, ou seja, ele produz um cátion Na+, e um ânion NO3-. O nome dele popular é salitre de Chile. Ele é utilizado na fabricação de fertilizantes e de pólvora, aquela pólvora negra. Na alimentação, ele atua como conservante de alimentos, né? Em salsichas, mortadelas, salames, né? Presunto. Então, a gente tem aí a participação de nitrato de sódio, que é um sal que serve como um conservante. Outro sal também é o cloreto de cálcio, que é esse que você está vendo, CaCl2. Quando o cloreto de sódio ele é colocado em contato com a água, ele produz o cátion Ca+2 ou 2+, e o ânion 2Cl-. Pela sua comprovada eficácia no controle da umidade, ele é utilizado como antimofo. E ele também é usado em vias de rodagem, né, nas indústrias de papelarias, no antipo de estradas de chão e extintores de incêndio. Já o hidrogeno carbonato de sódio, que é o NaHCO3, quando ele é colocado em água, ele dissocia, né? Ele separa íons, que é o Na+, e o HCO3-. Esse hidrogeno carbonato de sódio, ele é conhecido como bicarbonato de sódio, que eu tenho certeza que você já deve ter visto falar no bicarbonato de sódio. Ele é usado em medicamentos para o combate da azia e também é conhecido principalmente, né, na utilização de produção de bolos, pães e biscoitos. Então, a gente conclui o quê? Que quando esses compostos eles se dissociam, né, ou seja, quando eles se separam, quando as suas cargas positiva e negativa, ou seja, quando esses sais eles são colocados em contato com a água, eles se dissociam, ou seja, a separação de cargas, né? De carga positiva e negativa. Então, a gente conclui o quê? Que esses compostos, eletricamente, eles são neutros. Ou seja, a quantidade de carga
positiva sempre vai ser igual à quantidade de carga negativa. E aí a forte atração entre esses íons presentes nos sais faz com que essas substâncias iônicas elas estejam sempre no estado, a temperatura ambiente sólida, né? Então os sais em temperatura ambiente eles sempre vão estar em temperatura ou em estado sólido. Por quê? Porque essa forte atração entre o íon negativo e positivo vai fazer com que eles façam uma ligação forte, fazendo com que essa substância ela se torne em temperatura ambiente em estado sólido, e para que ocorra essa mudança de estado, sendo para ebulição ou fusão, ela vai precisar ser exposta a temperaturas extremamente elevadas, tá bom? Então, meus queridos, essa foi a nossa aula de hoje. Vamos então para a nossa atividades. Hoje você vai fazer o Organize as Ideias da página 28, tá bom? Organize as ideias da página 28, que é essa aí que você está vendo. Ele diz: o quadro a seguir representa a fórmula química de alguns compostos inorgânicos. Indica a qual função pertence cada um desses compostos e represente sua reação em presença de água. Então, aqui você tem, como exemplo, primeiro exemplo, H2SO4. Essa é a fórmula química, né? Função inorgânica. Se você está vendo o H aqui na frente, você já sabe que ele é um ácido. Aí você vai colocar aqui a reação com água, que é a reação de ionização. Como que vai ficar? Você vai colocar H2SO4, aí você coloca a setinha, em cima da setinha você coloca a molécula da água, H2, vai produzir o quê? 2H+, mais SO4, 2-. Essa vai ser, então, aí a forma como você vai colocar o primeiro exemplo. E aí você vai fazer os demais pontos, as demais substâncias, tá bom? Então é isso. Vamos então agora para a nossa atividade do livro de atividade do aluno. No livro de atividade do aluno, hoje você vai fazer. No livro de atividade do aluno, você vai fazer a página 13, que é essa aqui, questão 27 e 28. E você irá realizar a página 14 também, questão 29 da página 14, tá bom? Essas atividades de hoje, página 13 e 14 do livro de atividade. Boa tarefa para vocês. Tirem foto assim que você terminar e mande no privado para mim, tá bom? Boa tarefa.